Boa tarde ao Paulo Bertaglia, na qual eu tenho a honra de fazer esta live neste dia 18 de agosto de 2020. É uma pessoa que eu me espelho muito, vejo a sua luta voltada para o supply chain, né? Tenho aprendido muito com ele, inclusive nas notinhas que eles botam nas suas redes sociais, eu sempre aprendendo sempre com o Bertaglia, que eu reproduzo para a minha rede também, né? E chegou a hora de a gente conversar, né? Então, obrigado, Bertaglia, por ter aceito o nosso convite, né? E espero passarmos pelo menos essa hora de forma bem agradável, ensinando a esse público que está nos assistindo novos aprendizados e também aprendendo, porque a gente está sempre aprendendo, essa que é a verdade, né? Bom, como sempre eu faço, eu sou bem objetivo, e a primeira, apenas cumprimentando o Rodilson, que já está aí do GuiaCast, né? Está aí nos incentivando também, dando um apoio grande. E eu pergunto para Paulo, quem é Paulo Bertaglia? Uau! Essa é a minha pergunta. Fernando, a recíproca é verdadeira. Eu tenho uma apreciação muito grande por você, pelo seu trabalho em termos de logística, né? E é uma alavanca, e é uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Eu acho isso essencial. Eu sou muito grato, né, pelo seu convite, em estar aqui presente e trocar algumas ideias sobre esse mundo que nos une, né? Nós nos conhecemos através do mundo do supply chain, da logística. Sou muito grato a ele, né? E quem é o Paulo Bertaglia, né? O Paulo Bertaglia é uma pessoa que se dedicou muito na carreira, né? Eu trabalhei na IBM, na Unilever, na HP, na Oracle, né? Antes disso, eu tive um aprendizado bastante interessante na área de varejo, trabalhando, inclusive, em lugares que as pessoas, hoje em dia, não entendem como lugares de trabalho para criança. Eu comecei com 9 anos de idade, né? A minha educação era feita com a Havaiana. Você já viu a educação com a Havaiana? Havaiana, a varinha de goiabeira, né? Isso, marmelo. A minha também. E agradeço aos meus pais por isso, né? Uma educação que foi fantástica. Ou seja, venho de uma família muito humilde, né? E isso me deu uma condição para buscar algo diferente na vida, aprender, estudar, me dedicar, né? E depois encontrar pela frente essas empresas fantásticas. Hoje, eu tenho uma empresa, a empresa é Abertas, sou muito conectado ao mundo da supply chain, da estratégia, da educação, me atualizo constantemente, gosto disso, né? A minha função, o meu desejo é que as pessoas se dediquem também a sempre aprimorar, a sempre estudar, porque isso nos leva a um patamar diferenciado, nos ajuda a remover as pedras do caminho, né, estrategicamente, buscando mais habilidades. O mundo está mudando. Ainda ontem eu tive uma conversa muito interessante com o Antônio Grandini, que também é um companheiro de jornada, sobre o mundo VUCA, né, que é a volatilidade, as incertezas, as complexidades desse mundo. E dentro desse contexto, o que a gente conclui é que nós temos que buscar cada vez mais a atualização, valorizar a educação, embora nós vivenciamos alguns aspectos um pouco que deixam a desejar, mas nós vamos cumprindo o nosso papel. Estamos juntos, né, Fernando, nessa nossa lida de trabalhar e educar. E nós queremos que as pessoas sejam líderes, né, e também busquem o caminho certo para poder aprender, cultivando aquela sementinha que nós buscamos sempre plantar para elas. Paulo, nós estamos recebendo a visita aí de José Carlos Mendonça, aí de São Paulo, do Leandro Maciel, lá de Belo Jardim, do Adelmo, lá de Maceió, Adelmo Martins, lá de Maceió, tudo parceiros, tudo pessoas envolvidas com a logística. Isso é uma satisfação ter esse pessoal aqui nos assistindo, né? Que bacana. E a gente também aprende muito com eles, sempre está aprendendo. Mas, Paulo, eu fiquei muito feliz ao receber a notícia do lançamento da nova edição do teu livro, né?
E aproveitando, antes de explorar alguma coisa dessa nova edição, vamos tirar a dúvida de muita gente tem, que é a confusão que se faz entre o que é logística e o que é supply chain. Né? A gente sabe que, há tempos atrás, quando se falava logística, só se falava distribuição, é entregar o produto ao consumidor. Esquece que a coisa é bem mais complexa, né? É bem maior. E eu não estou aqui para dar aula, eu estou aqui para receber conhecimentos. Então, aproveitar os seus conhecimentos. Explica para o pessoal qual é a real diferença entre logística e supply chain. Fernando, obrigado aí pela pergunta, é uma pergunta bastante interessante. Eu costumo usar uma frase do aprender, desaprender, ensinar e reaprender, né? Eu acho que esses são alguns elementos na nossa vida que são importantes. Com relação a essa parte de logística e supply chain, eu costumo explorar da seguinte maneira: cada um tem a sua opinião relacionada a isso, né? E aí você disse bem, a logística há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não passava de uma distribuição física, ou seja, é você mover produto de um lugar para outro. Aí vem o conceito da gestão logística ampliado dentro das organizações. E a parte de supply chain, ela é bastante recente, né? Principalmente no Brasil. Mas quando nós olhamos para... Eu não quero aqui tocar só no mundo acadêmico, não, porque se a gente olhar pelo mundo acadêmico, eu vou ficar na seguinte definição, né? Que logística é armazenar, transportar, né? Ou seja, é atender a necessidade de um cliente que está buscando alguma coisa. Então, é uma definição muito simples, muito humilde para o tamanho e para a amplitude da logística, que tem características complexas bastante grande, né? Mas tem um outro lado, na supply chain, quando a gente olha para a supply chain, a palavra chain já diz cadeia, né? Ou seja, é a forma como você obtém vantagem competitiva em toda essa cadeia. Então, quando você fala em supply chain, você está olhando e explorando toda a cadeia de valor. Ou seja, você está olhando o fornecedor, você está olhando a sua empresa, você está olhando os seus clientes, seja o conceito do B2B, ou seja o conceito do varejo ou do B2C, né? Então, quando você olha para esse conceito de supply chain, eu estou olhando como é que a minha organização ela se transforma em uma organização extremamente competitiva no mercado, fazendo colaboração com todas essas instituições e entidades que existem na minha cadeia. Então, essa é a minha busca. Dentro de um outro conceito, eu até costumo usar o seguinte: quando você olha a supply chain, você olha planejamento, você olha compras, olha manufatura, olha distribuição, né? Só que você olha esses 4 elementos também lá no fornecedor, também lá no cliente. Então, a minha explicação, embora eu tenha me alongado aí, ela é dessa amplitude. Eu busco vantagem competitiva na supply chain. E a logística, ela faz parte da supply chain para entregar essa vantagem competitiva. E nem por isso a logística é menos complexa, né? A logística é extremamente complexa, principalmente com o conceito de última milha, último quilômetro, né? O momento em que você vai entregar o produto lá para o consumidor, né? Então, e a gente está entendendo que a logística é cada vez mais importante nesse momento aqui. E quem dispara todo esse processo no contexto das organizações é exatamente a forma como você elabora os processos na sua cadeia de abastecimento, que é o supply chain. Então, quando você fala de supply chain, você está falando de uma série de processos. Processos, indicadores de desempenho, modelos de negócios diferenciados que afetam como é que você performa dentro da cadeia de abastecimento. E a logística é parte disso. Eu sou uma pessoa que enfatiza muito esse tipo de coisa, o Fernando, porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, ficam bravas, porque a gente fala que logística pertence à supply chain. Gente, não é demérito a logística estar dentro de supply chain, ela é parte fundamental e estratégica dentro de tudo isso que eu estou falando. Até porque lá no fornecedor ele tem a logística dele.
lá no cliente também tem a logística dele. E essa supply chain, essa cadeia de abastecimento, ela torna essa cadeia encadeada, né? Então, nas minhas aulas eu falo muito sobre esse contexto, e o que eu digo para a moçada é o seguinte: tenha uma visão holística, uma visão da cadeia de abastecimento como um todo, né? Se você quer atuar na logística, lá dentro da armazenagem, dentro do transporte, fazendo compras, na manufatura, são coisas distintas, né? Mas essa visão que a gente precisa ter, até porque a manufatura também tem logística lá dentro. Quando você move de um armazém para a linha de produção, né, você está fazendo logística. Quando você está tirando de uma linha de produção A para uma linha de produção B, você está fazendo intralogística, é a logística interna da organização. Então, a logística é o mover, né? Eu costumo dizer que a logística está em todos os lugares, inclusive nas nossas casas, né? Então, quando nós vamos lá no supermercado fazer compra, transportamos no nosso carro, né, ou até na nossa sacolinha, quando chega em casa, ou você põe lá no armazém, ou você no armário, perdão, ou você põe na geladeira. São formas distintas de você fazer a armazenagem, inclusive a quantidade que você compra. Então, essa é a distinção que eu faço, Fernando. Eu sempre digo, Paulo, que onde houver movimentação e armazenagem de bens e informações, a logística está presente, né? Eu digo o seguinte: a gente precisa acabar, você foi muito feliz quando colocou aí, precisa ter a visão holística, a visão do todo, olhar para fora. Hoje tem uma expressão que o pessoal usa muito, vamos sair da caixinha, né? É uma expressão que o pessoal usa muito. Então, eu digo sempre o seguinte: numa cadeia, e eu vou aproveitar para dar um exemplo e pedir a tua opinião. Vamos imaginar, eu que fui da indústria alimentícia, que eu fui gerente de suprimentos de uma grande empresa de alimentos daqui, a cadeia logística dela vai desde o campo, lá onde planta os grãos do trigo, até os moinhos, passando para o moinho, onde o moinho vai moer e transformar na farinha de trigo, até mandar para a indústria, que era onde eu trabalhava, que a gente transformava em biscoitos, bolachas e massas, para a gente mandar para o atacado, para o varejo, e nunca mandava, na realidade, como hoje, em alguns casos, vai para o consumidor final, né? Então, eu digo sempre, o grande desafio hoje é a gente gerenciar essa cadeia desde o consumidor na ponta até o fornecedor primário na outra ponta. Exatamente. Eu tenho notado que durante a pandemia houve um estreitamento dessa cadeia. Até a cadeia larga, como eu chamo, que era eu sou o fabricante, que eu entrego para o atacadista, o atacadista vai para o varejista vai para o cliente, e às vezes o cliente para o consumidor, porque nem sempre um é igual ao outro, né? Ela está estreitando, porque as indústrias, durante a pandemia, começaram a vender via e-commerce direto para o consumidor final. Então, praticamente, fazendo um bypass da atacado, bypass do varejo e mesmo do cliente. Como é que você vê esse estreitamento e quais são as dificuldades que você acha que as empresas estão sentindo para gerenciar essa cadeia como um todo? Vamos falar da necessidade e a prioridade, né? Ou seja, quando nós falamos de supply chain, o supply chain ele representa, dentro dos custos de uma organização, logicamente varia de organização para organização, mas ao redor de 60% a 90%. Né? Essa é a representatividade dos custos. Logicamente, quando eu falo isso, eu estou inserindo dentro desse contexto também a parte de compras, os materiais, os produtos que você tem lá dentro da organização. Então, passa a ser a supply chain um elemento fundamental em termos de otimização de custos. Então, as organizações, elas olham isso com um viés orientado a custo. Mas não é só orientado a custo. Ele é um deles, né? Otimização de custo é um dos parâmetros. Você tem que pensar em como você é competitivo e como que você satisfaz a necessidade do seu cliente ou consumidor final, através de agilidade, através de qualidade de produto, através de entrega correta, tanto em termos de local, como em termos de quantidade e tudo mais, né? Essa conexão que existe entre os diversos elementos ou fases dentro da cadeia
de abastecimento, ele passa a ser crucial, porque hoje em dia o tempo assumiu um valor importante na vida de todas as pessoas. Então, quando um supermercado compra da minha empresa, por exemplo, um sabão em pó, um sabonete, uma lata de leite ou coisa desse tipo, eu tenho que tornar isso disponível na gôndola o mais rápido possível para que o consumidor possa comprar e consumir esse produto. Então, essa velocidade, ela se torna cada vez mais alucinante. E aí vem o efeito estoque, né? O efeito estoque, o que é? Eu tenho que minimizar o estoque na minha cadeia exatamente para eu ter menos capital de giro, eu gastar menos, eu comprar menos e deixar esse dinheiro parado, né? Então, a partir do momento que eu minimizo isso, eu tenho que ter uma assertividade muito maior dentro da minha cadeia de abastecimento. Então, o que as empresas precisam fazer é ter o conhecimento holístico, ter essa visão holística de como as coisas acontecem, conhecer o mercado, né, e dar uma importância significativa à competência e à vantagem que a supply chain pode entregar para a organização. Porque antes as pessoas olhavam a supply chain e a logística como custo. Hoje, além de ser elementos de vantagem competitiva, ele é também elemento, né, tanto a logística como toda a cadeia. Olha que interessante que eu vou falar. Elemento crucial na experiência do cliente. Por quê? Ficava no esquecimento aquele fator de que o motorista do caminhão ou da van, né, da picape, do carro, é quem faz a última entrega lá para o consumidor. É ele que entrega lá o talonário, o papel onde você assina. Então, se você for desrespeitado ou você ficar insatisfeito, e nos dias de hoje, por exemplo, Fernando, se o motorista chegar sem máscara, ou seja, esse é um fator que não é condizente com a realidade dos tempos que nós estamos vivendo. Então, a imagem não é a do motorista, a imagem é da empresa que está vendendo para você. Então, isso passa a ser um fator também. Então, essa visão, essa análise, ela precisa ser feita. Pode parecer um negócio muito simples, mas não é, né? Dentro das organizações, ontem ainda eu conversei com um grande diretor de uma organização e ele estava exatamente perguntando para mim sobre alguns fatores logísticos. Então, nós conversamos muito, logicamente, eu acabei falando muito mais, mas o ponto aí o quanto você pode ser estratégico e competitivo, conhecendo de uma forma abrangente como é que os elementos da cadeia podem te ajudar, né? Então, não pense que você conhece tudo, né? Mesmo nessa reunião de ontem, eu falei para ele o seguinte: olha, você pode ter muito conhecimento, só que a organização está metida dentro da operação e você é obrigado a operar. Então, muitas vezes, ouvir pessoas faz a diferença. Então, vá por esse caminho. Eu tinha programado a gente deixar as perguntas para o final, né? Mas está uma série de perguntas aqui, inclusive dar as boas-vindas aí ao Irã Parente, lá de Brasília, que também está nos assistindo. A Irã foi nosso parceiro aqui, professor do MBA também, e hoje ele está como diretor dos Correios lá em Brasília. Professor Marcílio Cunha também, seja bem-vindo, Marcílio. E Marcílio faz uma pergunta aí, que está aí na sua tela. Entre os parceiros da cadeia de suprimentos, onde se tem mais dificuldade? É no transporte, na indústria, na armazenagem ou na distribuição? É uma pergunta muito boa. Logicamente, ela vai ter reflexo nos diferentes segmentos. Tem segmento, logicamente, que você vai ter muito mais complexidade em alguns elementos. Por exemplo, se nós pegarmos o elemento, produtos da cadeia do frio, né, o grande problema não está necessariamente na armazenagem, embora necessite aí das geladeiras e tudo mais para armazenar. Mas a cadeia do frio, ela tem uma necessidade muito grande também que o transporte seja refrigerado. E não é só... Quando eu falo cadeia do frio, eu não estou falando só de alimento.
né? Nós estamos vivendo um momento da pandemia e vem aí a vacina, por exemplo, e nós sabemos que vacinas e alguns remédios são transportados dentro de um contexto do frio, né? Preservados numa temperatura de 7 graus, entre 2 a 7 graus, 2 a 8 graus, e se variar muito essa temperatura, né, e pode danar o produto, tanto para cima quanto para baixo. Então, não há uma resposta efetiva, né, para esse contexto da logística, porque isso realmente vai variar, né? Eu diria que, e também, eu estou dizendo aqui que varia de segmentos, e mesmo dentro do segmento, você vai encontrar empresas que fazem tratamentos diferenciados. Então, se você olhar para o mercado, eu não vou falar do lado negativo, mas posso falar pelo lado positivo, você olha para uma Natura, para uma Unilever, para uma Kimberly-Clark, uma Procter & Gamble, né? Sem falar dos eletrônicos, por exemplo, grandes empresas, a Apple, por exemplo, são empresas que estão muito bem preparadas para fazer a logística nos mais diversos processos que elas possuem, seja no processo inicial ou seja no processo de distribuição, porque eles conseguem fazer a colaboração com os seus fornecedores e clientes. Por outro lado, nós temos as grandes empresas varejistas que também trabalham de uma forma bastante perspicaz, visando a vantagem competitiva. E eu gosto de citar nomes de empresas, né, que trabalham bem esse lado. Então, se você for pegar uma Amazon, uma Fast Shop, uma Magazine Luiza, são empresas que enfatizam muito a logística. Aí nós estamos falando de varejo, estamos falando da parte de armazenagem e de transporte. Então, quando eu falo de armazenagem aqui, significa o seguinte: o cliente, o consumidor, botou um pedido lá na Magazine Luiza, na Fast Shop, na Amazon, né? Você já criou uma expectativa. Então, a relação sua, a relação empresa, não termina quando o cliente coloca o pedido. Muito pelo contrário, né? Você tem que satisfazer o cliente até o momento que você entrega para ele, e mais do que isso, ele conecta aquele desktop ou aquele aparelho que ele vai usar na tomada, e ele tem que funcionar, né? Esse o grande objetivo da compra, né? Já foi a época onde a compra ela terminava quando você fazia um pedido, né? Não é mais assim. Então, nessa época eu tenho passado por algumas surpresas, né? De fazer, porque o Vantini está entrando aí, inclusive ele disse que fez uma pergunta pelo meu e-mail, mas estou sem acesso ao meu e-mail agora. Ele tem uma pergunta para a gente, eu pedi a ele para que ele colocasse aqui no chat a pergunta dele. Quer dizer, é um prazer, Vantini, seja bem-vindo. E o Adelmo também tem perguntas. O Vantini ele tem uma colocação bem interessante. Ele diz que existe, na realidade, uma diferença entre o comércio eletrônico e o digital retail, né? Ou seja, um tem loja física, o outro não tem loja física. Então, isso está gerando uma confusão tremenda hoje na cabeça das pessoas que não têm experiência, ou não tinham até então a experiência em trabalhar com esse tipo de comércio, vamos dizer assim, de venda. Venda eletrônica. Pra você ter uma ideia, até eu comentei isso na nossa primeira live, eu comprei um equipamento em que chegou para mim já defeituoso e simplesmente o cliente não me deu a mínima consideração e quando eu fiz a reclamação. Até hoje eu estou esperando uma posição dele. Eu já disse, olha, cliente insatisfeito, ele conta mais de 1.000 clientes. E hoje, o poder da rede de comunicação, você faz um estrago numa empresa. Sim, sim. Né? Em termos se essa empresa é confiável ou não para trabalhar, mesmo tendo as condições de avaliação que a gente faz nas próprias redes sociais. Né? Então, esse é um dos problemas que a gente sente muito. O Adelmo, inclusive, lá de Maceió, Adelmo, ele faz uma colocação aqui interessante. Ele diz o seguinte: o planejamento de vendas e operações, SOP, né? É, sem sombra de dúvidas, o compromisso dos atores do supply chain management. Para obter eficiência na operação, isso ajuda a evitar ruptura? Ele está pedindo que a gente comentasse sobre isso aí. Né? Eu gosto muito do tema do Sales Operations Planning, né, que é o planejamento de vendas e operações, até porque eu já fiz algumas implementações. Né? E é interessante... Aproveita que, já que era uma pergunta que eu ia fazer logo em seguida,
conta essa tua experiência do dia a dia da logística, empresa, os resultados obtidos, aqueles trabalhos que te deram mais satisfação. Aquele trabalho que eu fiz e fiquei babando, como a gente diz. Bacana. Não, tem vários. Eu diria que todos eles, mas eu posso citar alguns, né? Mas entrando nesse contexto da pergunta em relação ao Sales Operations Planning, sem dúvida nenhuma é um conceito que surgiu, né, dentro da área de planejamento, e eu diria o seguinte, o grande segredo do S&OP está na disciplina das organizações, né? E principalmente dentro de um contexto onde as várias áreas possam participar desse relacionamento. Então, quando nós pensamos muitas vezes que os planejamentos são feitos e esses planejamentos são comunicados, muitas vezes você fazer o Sales Operations Planning nos diferentes níveis, eu digo diferentes níveis porque você tem a parte de planejamento do Sales Operations, mas você também tem a execução dessas operações e acompanhar de uma forma refinada esse planejamento que foi feito, né? Quer dizer, é a execução do planejamento. E aí que mora o problema, né? Ou seja, você sentar ao redor de uma mesa entre pessoal de supply chain, logística, manufatura, né? Finanças, RH, marketing, vendas, e todo mundo chegar a um conceito ou a uma definição, é fácil. O importante depois, quer dizer, não tão fácil, mas o que eu quero dizer é que é mais fácil do que você executar isso. Porque você está olhando todos os inputs, quais são os pedidos que você está recebendo, qual a capacidade de transportar, qual é a capacidade de produzir, você tem estoque ou não tem estoque daquele produto, qual é a lucratividade dele, qual é a prioridade que você vai dar. Todos esses elementos você coloca na mesa para discutir com as diferentes partes. Porque eu sou da época, o Fernando, e você também, onde o diretor de manufatura, ele recebia um plano e botava a linha de produção para rodar a semana inteira, né? Por quê? Porque ele era medido por produtividade, homem-hora por tonelada, ou coisa desse tipo. Então, ele estava pouco se danando, pouco se lixando, desculpa a expressão aqui, para o cara do planejamento, que falava para ele trocar a máquina a cada 2 dias. Porque o tempo de setup, o tempo de preparação da máquina reduzia a produtividade dele. E ele era medido por isso, né? Infelizmente, no dia de hoje, ainda acontece a mesma coisa. E não só o pessoal de produção produz sem levar em consideração todo o restante da empresa, e principalmente o que o mercado está querendo, como o pessoal da área comercial vende sem saber a capacidade que a empresa tem de entrega. Então, esse gapzinho aí gera um transtorno terrível, né? Desculpa ter interrompido aí. Eu acho que esse ponto ele é um ponto interessante, e a pergunta foi ótima, né? A ponderação foi ótima, até porque esse assunto aqui dá uma live, né? Dá. E esse ponto aqui, ele é fundamental porque ele ajuda, sim, eu não diria a evitar a ruptura, mas pelo menos ele apoia no entendimento do que está acontecendo na organização. Eu tinha um presidente de empresa, eu me reportava a ele dizia o seguinte para mim: Paulo, se existe problema, eu quero conhecer o problema, odeio surpresa, né? E é um sujeito fantástico, tenho um relacionamento com ele até hoje, né? E é exatamente isso, o Sales Operations Planning, ele ataca exatamente esse ponto aí. Você pode, num determinado momento, identificar que você não tem estoque, você não vai ter caminhão, não tem capacidade instalada ou coisa desse tipo, mas você sabe qual é o problema que pode acontecer. Ou seja, a surpresa, ela pode vir, mas ela não é tão grande assim. Você tem como atuar, como evitar conflitos e tudo mais. Então, esse aspecto é bastante importante, né? E eu digo para você, eu já implementei pelo menos uns 10 Sales Operations Planning. E o grande problema do Sales Operations Planning não são os processos em si, não são os procedimentos em si. São importantes? São, mas é a disciplina das pessoas. É quem você escolhe para estar na mesa e conversar, a quem você delega para fazer as coisas, né? Os dados que você captura para levar nas reuniões, porque tem que ser dado atual. Não adianta pegar dado da semana
anterior para fazer um planejamento, um Sales Operations Planning nesse momento aqui, fica defasado, não faz sentido, né? Então, e eu digo do ponto de vista prático, né? Mesmo trabalhando nas empresas que eu trabalhei, Unilever, HP, a gente enfocou isso. Aí você estava falando de projetos, né? Eu não queria me delongar muito aqui. Algumas empresas que eu trabalhei e que fiz projetos, e essas empresas realmente me deixaram muito feliz, né? Então, tem a Unilever, a HP, tem a IBM, tem a Avon, a Natura, a Embraer, a Unisys, a Dell, a Novartis, ou seja, e muito mais, né? São empresas, o Grupo Ipiranga, são empresas nas quais eu trabalhei. Eu não vou vincular os meus projetos às empresas, porque não necessariamente eu posso falar dos projetos com as empresas. Mas alguns que, para mim, realmente, eu fiz um end-to-end numa grande empresa de cosméticos, que era toda a revisão de processos do ponto de vista de estratégia e a mudança dos processos, da cultura, treinamento de habilidades. Foi um longo projeto, foi muito, muito interessante esse projeto, pelo qual eu me apaixonei. Então, era estratégia, era processo, a gente acabou, inclusive, trazendo modelos de negócio diferentes, capacitação de pessoas, as habilidades necessárias para aquelas funções e tudo mais, né? Outro projeto muito bacana que eu fiz foi a mudança de um centro de distribuição, né? Onde, não pelo projeto em si, que é um projeto bastante operacional, mas pela estratégia montada e a conclusão, depois que a gente chegou, que o espaço destinado para essa organização não era suficiente, e isso tinha sido aprovado pelo conselho lá de fora, né? Então, para você entrar como consultor e dizer para o pessoal lá de fora que aquilo que tinha sido feito antes estava equivocado, era o mesmo que dizer que a empresa que tinha trabalhado antes tinha cometido um erro, e era uma grande empresa de consultoria mundial e tal. Então, tive que tomar muito cuidado para fazer isso, né? Chamamos a empresa para a gente conversar, uma grande empresa do setor logístico, né? E eles concordaram que tinham cometido um erro, e com isso, realmente, nós tivemos que fazer uma revisão de todo o projeto. Então, esse projeto, para mim, foi fantástico, né? Deixa eu aproveitar e agradecer a presença na nossa conversa do casal Rob e Elisete Pagano, lá do Rio Grande do Sul, nossos parceiros, gente espetacular, né? Professor Durval Lins, que é o diretor da Faculdade de Ciência e da Administração de Pernambuco, um dos incentivadores também do MBA de Logística da UPE, né? O Daniel Facundes também participa junto com a gente do Comitê de Logística do Estado de Pernambuco, representando a Federação das Indústrias, né? Também presente aí, o Leandro Maciel, Daniel. E o Marcelo Leitão. Marcelo Leitão foi meu chefe e meu aluno, ainda tem essa. Foi meu coordenador na faculdade, antiga Faculdade Marista, depois faculdade, hoje um dos grandes profissionais na área de coaching, eu diria, do estado de Pernambuco, que é o Marcelo Leitão, né? O pessoal da Escola de Logística, o Rodrigo, obrigado aí pela presença. Mas voltando ao nosso papo, você vê que o nosso time de pessoas que estão assistindo aí é altíssimo nível, hein? É top, é top. É bom, e vamos fazer pergunta para o Paulo Bertaglia, que Paulo é uma sumidade, então aproveitar a presença dele aqui. Mas, Paulo, fala um pouco desse lançamento que você está fazendo dessa nova edição do livro, né? Eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com educação, né? Educação fazer com que as pessoas aprendam mais. Mas antes, inclusive, até de você falar do seu livro, eu gostaria que você comentasse um pouco o que é que você acha do atual nível de educação brasileira, principalmente para a nossa área, que é o segmento logístico, né? E como é que está a formação de profissionais para poder gerenciar essa cadeia de suprimentos ou de abastecimento, como o pessoal chama? Essa é uma pergunta bastante interessante, Trigueiro, até porque eu vou me ater ao Brasil, eu não gostaria de comparar com outros países, né? Logicamente, nós temos países melhores, né? Se nós pegarmos alguns países da Europa, assim como alguns países da América do Norte,
né? Como Canadá, Estados Unidos, citando alguns aí, Alemanha, Inglaterra, que na realidade é berço, né? Inglaterra é berço da logística, né? Então, ou pelo menos do desenvolvimento da logística, assim como a Alemanha. A Alemanha tem um carinho especial, principalmente aí, eu tenho conversado muito com os amigos da Alemanha por conta da indústria 4.0, né? Mas nós temos, eu diria que o grande culpado hoje no Brasil, por nós termos uma educação não à altura, é o estudante, é o aluno, né? Por que eu digo isso? Porque ele se conforta e ele se conforma com aquilo que é ensinado. As nossas empresas, se você for pegar algumas multinacionais e aquelas empresas nacionais que têm uma direção com visão mais longa, mais estratégica e tudo mais, você percebe que elas têm um referencial de educação diferenciado. Por que eu digo isso? Eu fiz uma enquete há cerca de 6 anos atrás, mais ou menos, eu até gostaria de fazer novamente, com cerca de 60 empresas, perguntando a elas o seguinte: por que nós temos um gap, né? Uma lacuna entre a educação e aquilo que as empresas estão buscando, né? E o que as empresas falavam era o seguinte: Paulo, nós estamos indo para um caminho que se chama Supply Chain Management, é toda a cadeia, ou então Value Chain, né? É toda a cadeia, é isso que nós precisamos enxergar. E as universidades estão ensinando coisas muito spot, eu ouvi muito essa palavra, ou seja, eram ensinamentos muito voltados para condições tradicionais, né? Que, logicamente, tem que ensinar, ou seja, as pessoas precisam aprender modais de transporte, né? O marítimo, o rodoviário, o ferroviário, o dutoviário, todos eles. Precisa aprender a como armazenar, como montar estoques, como calcular o estoque de segurança e tudo mais. Mas uma das condições fundamentais que precisa ter, né, é exatamente a parte do elo da cadeia, onde ela se conecta com todas as partes, incluindo o fornecedor e fornecedor do fornecedor e cliente do cliente, né? Essa visão que precisa ter e que ela não é tão simplista. E aí eu trago para a mesa outros elementos. Por que não se ensina Sales Operations Planning? Sales Operations Planning afeta a logística. Por que não se ensina torre de controle? Torre de controle afeta a logística. Por que não se ensina última milha? Última milha é a logística, né? Então, se você for olhar para dentro das universidades, esses ensinamentos não existem, né? Então, aí tem um gap muito grande. Daí o aluno sai, né, vai buscar um estágio ou mesmo um emprego dentro da organização, onde a entrevista dele passa por esses elementos. Me fala se você conhece uma torre de controle, se você conhece um WMS, um TMS, né, um Warehouse Management System, um Transportation Management System. Eu só estou dando exemplos aqui, né? Logicamente que se a gente for parar a pensar e escrever, a lista fica muito grande, né? Então, esses elementos é que são fundamentais. Eu tenho recebido, Fernando, talvez você também, alguns convites para participar da definição de ementas de cursos, né? E eu acabo colocando esses elementos. E o que eu digo para eles é o seguinte: gente, eu sei que vocês têm uma quantidade de horas que precisa ser aprovada pelo MEC e tudo mais. Eu falei, só que esses elementos, nem que seja para botar um vídeo lá na frente, para mostrar para o estudante que existe. Ele tem que saber o que é isso, né? Então, passa por essa circunstância, e aí, Fernando, o que a gente quer é que as universidades usem o nosso conhecimento, né? Porque nós estamos no mercado, a gente está fazendo consultoria, estamos dando aula, estamos conversando com profissionais, com estudantes. Então, as informações estão chegando, né? E mais do que isso, estamos aqui fazendo live e estamos fazendo curso online também, né? Apesar da nossa idade, né? Não vamos contar aqui, né? Mas é isso, né? E as pessoas, não é porque você trabalha na logística que você conhece tudo de logística, não é porque você dá aula de logística que você conhece tudo. Estamos aprendendo todos os dias.
Todos nós aprendemos, né, Fernando? Todos nós aprendemos a toda hora, a todo momento. Eu volto com aquela frase, gente: aprender, desaprender, ensinar e reaprender. Né? Eu digo sempre que eu sou um eterno aprendiz. É isso, mas no mundo de hoje, né, nesse mundo volátil e complexo que nós vivemos hoje, que é o famoso mundo VUCA, né, tem que ser assim, tem que ser assim. Exatamente. Paulo, você instigou uma coisa aí, que foi uma... Quando eu estava na coordenação do MBA de Logística lá da FICAP UPE, eu sempre tive uma preocupação, né, com relação ao que nós colocaríamos dentro de sala de aula com a turma de MBA. Não era nem de graduação ainda, mas do MBA. Porque a essa altura, quem foi de graduação já passou, teria informações que até então eles não recebiam no graduação, iria para o MBA como complemento de informações. E eu sempre, com meus colegas professores que eu convidava, inclusive para ministrar as disciplinas, inclusive na primeira turma, eu me lembro bem, inclusive veio a turma do IMAN quase que toda, Eduardo Banzato, Reinaldo, Edson Carila, convidei eles todinho, vieram a um precinho barato, vamos dizer, o preço, vieram na amizade para ministrar aula, que são profissionais, né, que o mercado reconhece, mas a minha preocupação é o seguinte, gente, eu não quero que tragam teoria para dentro da sala de aula. Teorias estão nos livros. Dá uma boa referência bibliográfica e vai fazer com que essa turma leia. Agora, já que nós temos 20, 30 horas de sala de aula, traga uma prática de mercado para dentro da sala de aula. Mostra ao pessoal o que é que a gente está fazendo como executivo de empresa, né? Ou como consultor de empresa. Porque eu me lembro bem, eu quando fui gestor numa empresa, a chamada Tintas Coral do Nordeste, muito conhece, todo mundo conhece a Tintas Coral, só que tem a unidade do Nordeste, eu fui gestor, inclusive, lá. E uma das coisas que, quando eu logo cheguei, me gerou impacto, era que as áreas não conversavam entre si. Aí, voltando um pouquinho ao SIOP que a gente estava falando antes, né? Elas não conversavam entre si. Então, a primeira providência que eu tomei como gestor era, todos os dias, 8 horas da manhã, reunia todas as áreas chaves da empresa, aquelas que tinham poder de decisão e que um afetava a outra naquilo que fizesse, e vamos traçar o planejamento conjunto. Então, com isso eu posso dizer que foi um orgulho muito grande, nós conseguimos, na época, aumentar a produtividade da empresa em 14% só por uniformização das informações. Porque é absurdo, como a gente está vendo muitas pessoas aí comentando, o pessoal sai para vender, são estimulados a vender, porque, na realidade, são comissionados, essa que é a verdade, então vende sem aquela preocupação, eu tenho condições de entregar? Aí você não tem condições, promete ao cliente uma coisa, não entrega naquele dia certo, deixa o cliente insatisfeito, e aí o que é que faz? Faz o que eu sempre digo, cliente insatisfeito, você entregou de mão beijada para o teu concorrente. Ele vai buscar quem satisfaça a sua necessidade, porque é isso que o mercado quer. Né? Então, aqui eu tenho alguns comentários, porque a coisa está tão boa que eu também fico aqui me babando aí com seus comentários. Né? O Duval Lins, ele diz aqui, os desafios formativos são enormes. E a administração é fundamental concatenar os conhecimentos ministrados na academia com a demanda de mercado, que é exatamente isso, é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu, quando ministrava a aula do graduação, eu não... Tem lá o livro, vai lá ler o livro. Eu trazia a minha experiência, né, para dentro da sala de aula para os alunos. Ó, gente, se vocês quiserem ouvir a minha experiência, eu estou aqui contando para vocês, porque a única coisa que eu vou levar para o cemitério é o meu conhecimento. Se quiserem absorver os meus conhecimentos, eu venho de uma prática, porque eu vivenciei toda uma prática dentro das empresas como management, para só depois chegar à academia. E como eu tinha essa visão, trazer o management para dentro da academia, eu fazia a mesma coisa desde a graduação. Eu tenho hoje, inclusive vai ser uma das lives que eu vou fazer futuramente, já está convidado e aceitou, uma pessoa que eu tenho bastante orgulho, um aluno da UPE, da FICAP, que foi meu aluno lá, hoje é um grande executivo de empresa. Eu não vou dizer agora para não deixar criar expectativa para o pessoal aí. Mas ele vai contar a sua trajetória desde a época da faculdade até ser agora o CEO da empresa, numa determinada área, que é uma empresa muito grande. Né?
Mas é isso que a gente tem que fazer, essa preocupação com a educação, né? Mostrar, como você foi bastante feliz, a gente tem que levar para a academia aquilo que o mercado está pedindo e tem que formar as pessoas para atender essa necessidade de mercado. Né? Isso aí, para mim, é fundamental. E o Daniel tem outra colocação, ele diz, precisamos preparar os docentes também. Concordo. Porque a maioria dos docentes, e aí me permitem, ao mesmo tempo, já vou me desculpando. Tem muitos colegas doutores que nunca vivenciaram a prática de dentro da empresa. E quando você vai fazer uma pergunta que é do dia a dia de quem já vivenciou isso, fica difícil de tirar essas dúvidas. Né? Eu vi isso numa palestra recentemente. Eu fui assistir a palestra, o cidadão realmente um currículo espetacular do cara. Eu digo, pô, esse cara tem muito para acrescentar para a gente. E foi um grupo vinculado à Associação Nordestina de Logística, que eu faço parte. E, no final, um do cidadão, que era o empresário, fez uma pergunta ao cidadão. Agora, esse tipo de pergunta que ele fez, só quem diria a resposta certa é quem já vivenciou dentro de uma empresa. Então, você pode imaginar o que é que aconteceu, né? Então, aí, Fernando, só para complementar o que você está falando, existe uma situação conjuntural e estrutural. Logicamente, não sou eu aqui quem vai resolver esse assunto, né? Mas eu acho que existem alguns critérios, porque quando os professores são convidados para lecionar, né, existe lá uma exigência de tantos doutores, tantos mestres, tantos especialistas, né? E muitas vezes, professores, eu estou dizendo isso porque eu conheço professores que muitas vezes dão aula de matemática, né? Não vou citar nomes, mas conheço, e que é convidado para dar aula de logística em função de que ele já é um seletista da universidade e ele aceita, sem saber dar aula de logística. Eu sei disso porque eu tive uma experiência no ano passado, onde o aluno estava lendo um capítulo do meu livro de estoques, né? O famoso capítulo 8, exatamente para aprender sobre estoques e dar aula de logística, mas ele era de matemática. Eu não tenho novo, mas tem essa relíquia aqui, ó. Opa, é a primeira edição, 2003. Eu tenho essa relíquia. Então, eu concordo com o Daniel, acho que tem que haver, sim, uma preparação dos professores, né? Tem que sabatinar os professores de uma certa maneira para que eles possam agregar valor. E aí, eu faço muita mentoria, né, Fernando, e uma das coisas que eu recomendo para alunos que faz pós-graduação MBA é dar uma olhada na ementa do curso, né? O curso tem que ter, principalmente MBA, né, e pós-graduação, tem que ter um viés de liderança, um viés de habilidade, novas técnicas dentro da cadeia de abastecimento, que fale de estratégia, para você ter uma visão ampla. Se você quer se especializar depois, é outra situação, né? Mas você tem que conhecer o todo, né? Você vai... Isso é até interessante, porque eu digo o seguinte, quando você tem esse conhecimento, dificilmente você fica na zona de conforto. Você vai ficar na zona de conforto se você é coordenador de armazém, é empilhadeirista, e você só quer fazer aquilo, né? Porque você não enxerga as outras coisas, né? Então, você não sabe que fora daquilo ali tem um oceano para você nadar, né? Então, é até interessante essa expressão que eu estou usando agora, mas é exatamente isso. Ou seja, se você não tira a cabeça para fora da água, você não sabe o que tem no horizonte, né? Então, essa é uma necessidade premente no ser humano. Mas cada um tem sua habilidade, cada um tem seu jeito de ser. Alguns não vão querer tirar a cabeça fora da água, outros sim. Eu agradecer a presença da Viviane Pimenta, da Log School, também está entrando aí. Né? E aproveitar e fazer uma pergunta, uma colocação que o Rodrigo, da Escola de Logística, coloca. Ele diz o seguinte, mestre, nós logísticos somos bons executores, contudo, temos dificuldade em planejamento. O que falta para o profissional de logística aprender a planejar? Ele está fazendo esse questionamento. Então, é uma belíssima pergunta. Por que os logísticos são enxergados, são vistos, né,
como operadores, como executores, né? Exatamente porque a logística sempre foi vista, né, como uma área de execução, né? E aí que entra, é aí que vem o conceito do supply, aí que vem o conceito do supply chain, né? Então, quando você, como logístico, né, tira a cabeça fora da água e começa a enxergar o que tem do lado, né, e entender e aprender, por exemplo, o que é um logistics management, uma gestão de logística, o que te obriga a entender algo além da logística, né? Se você for pegar livro do Balu, do Bauer Sox, o meu mesmo, né? A gente fala, né? Ou seja, dessa visão obrigatória de planejamento. E muitas vezes nós somos vistos como executores porque nós só executamos, nós não planejamos. Como seres humanos, e aí vem o outro lado, como seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de planejar pouco e executar bastante. Ou seja, nós somos tão complexos, né, que nós preferimos, muitas vezes, ir pela tentativa e erro. E esse é o nosso estilo. Né? Eu digo que o pessoal faz mais fazejamento. Por exemplo, Fernando, quando você recebe em casa um equipamento com um manual, o que você vai fazer? Você vai instalar o equipamento sem ler o manual. Exatamente. Ler o manual faz parte do planejamento, de entender aquilo que você vai fazer depois, da execução que você vai fazer depois. Então, nós não temos essa paciência. E o planejar exige paciência. A Vivi está aí, a Viviane Pimenta, né, vou até fazer um comentário. Nós vamos lançar em conjunto um curso de liderança, onde eu falo do planejamento e da importância do planejamento. Ou seja, todos nós somos líderes aqui, independentemente da função. Eu posso ser empilhadeirista, mas sou líder em alguma coisa, né? Então, eu preciso aprender, desabrochar esse tipo de coisa, né? Eu sou muito enfático nisso, até porque eu gosto de pregar essa linha de raciocínio, enfatizar essa linha de raciocínio, porque eu quero pessoas competentes e com habilidades. E quando você vai procurar emprego, aqueles que são escolhidos sejam realmente os melhores. E porque nós temos muito o discurso do quem indica, né? A história do quem indica, pessoal, muitas vezes não é avaliado pelo currículo, mas o quem indica, muitas vezes, na maioria das vezes, salvo raras exceções, é porque a pessoa tem competência, né? Eu, por exemplo, eu recebo aqui chamadas semanais, por exemplo, de empresas dizendo para mim: Paulo, me indica uma pessoa para gerência de logística, supply chain, coordenação de armazém. Quando eu conheço, eu indico. Quando eu conheço e sei que ela é competente, né? Então, esse é o famoso QI, né? É o quem indica. Então, nós precisamos nos transformar nessa linha de raciocínio do quem indica. Eu recebo, por exemplo, todo dia convite no LinkedIn, assim como você também deve receber. Só que a pessoa te convida e nunca mais aparece, nem para te agradecer. Não, o LinkedIn tem que estar ali para você construir relacionamento, né? E isso vale para a supply chain e logística, né? Uma coisa, Paulo, que vamos aproveitar agora, porque uma das coisas que eu estou fazendo nas minhas lives aqui é evitar estourar o tempo, até porque a gente está aproveitando o horário de almoço do pessoal. Eu até estou com vontade de mudar o nome, Almoço com Trigueiro e seus convidados, né? Vamos botar assim, porque... Eu não falei do livro ainda, hein? É exatamente isso que eu quero agora. Né? Eu queria que você falasse dessa nova edição do seu livro, né? O que é que ele tem de novidade para a gente, né? Como é que o pessoal pode adquirir o livro? Então, Fernando, o livro ele é a 4ª edição do livro, faz 17 anos que eu tenho essa parceria com a Saraiva, depois somos Educação, agora é Croton, né? As empresas mudam, mas o Paulo Bertaglia fica, né? Então, esses 17 anos têm sido extremamente positivo. Obrigado aí, você mostrando a capa do livro. Os meus livros... Até o Eric está nos surpreendendo aqui, que é o meu moderador, tá vendo? Ah, que bacana. O meu livro, ele tem uma característica que eu recebo vários cumprimentos de professores, de profissionais, de estudantes. Primeiro que ele é didático, né? É uma linguagem de quem esteve lá, né? Uma linguagem de quem esteve trabalhando no negócio, né? E também tem um viés acadêmico.
E tem um lado que é todo o capítulo do livro, ele traz um case. Então, eu junto o lado prático com o lado teórico. Né? Então, as pessoas aprendem, essa que é a grande verdade. O outro ponto interessante nessa edição, são 12 capítulos que eu tenho no livro, cobrindo toda a parte de supply chain. Né? Inclusive, tem Sales Operations Planning, né? Teoria das restrições, e nessa quarta edição, eu inseri alguns elementos primordiais, como a manufatura 4.0, a indústria 4.0, última milha, torre de controle, gestão de transportes, gestão de armazém, que é a parte de TMS, de WMS, né? Que são elementos que são fundamentais para o aprendizado dos alunos. Eu refiz um pouco a parte de estratégia, porque o primeiro capítulo do livro é estratégia, né? Embora seja um livro de logística e supply chain, ele tem estratégia, ele tem um olhar para o mercado, falando do comportamento de compra do consumidor e do cliente, ele tem infraestrutura de transporte, tecnologia da informação aplicada à supply chain e logística, tem a parte de comércio eletrônico, né? Ou seja, eu chamei até de navegando no comércio eletrônico, e a importância disso para satisfazer o cliente. Eu trouxe um elemento novo, que é a experiência do cliente, omnichannel, né? A quantidade de canais diferenciados, tanto no aspecto logístico como no aspecto de vendas. Então, é um livro que tem 500 páginas, né? É um livro que pode ser comprado online na Amazon e na Saraiva. Eu não vou lembrar do link aqui, mas se vocês escreverem lá, Paulo Bertaglia, Amazon, vai vir o link do Bertaglia, né, do livro, vai vir dos dois, inclusive, da quarta edição e da terceira edição. O que eu vi lá que a terceira edição está um pouco mais barato, né? Não está desatualizado no sentido daquilo que ele contém, mas esse livro, a quarta edição, ele traz elementos adicionais, né? Então, são essas as dicas que eu dou, Fernando. É um livro muito bem aceito pelo mercado, né? Usado em várias universidades, muitos profissionais usam esse livro. Eu fico feliz porque eu postei na última semana, se não me engano, foi na sexta-feira, esse livro lá no LinkedIn, e já estou com mais de 30 mil visualizações do livro, e uma quantidade enorme de pessoas me parabenizando, ou seja, é um reconhecimento. Eu fico feliz porque o livro é um legado e é um conhecimento numa área que eu tenho paixão. E todas essas pessoas que estão aqui, né, de alguma maneira participando desse evento contigo, são pessoas apaixonadas por supply chain e por logística. E a complexidade dela, né? Pela complexidade dela que traz essa paixão para a gente. É verdade. Não é à toa que eu fiz questão de fazer essa live com você, porque eu realmente tenho uma grande admiração pelo teu tipo de trabalho, né? Eu acho que nós estamos na mesma área, nós trocamos muitas figurinhas, nós temos aprendizados comuns, né? E acho que mais do que nunca é isso que a gente tem que colocar. Agora, tem uma coisinha que o pessoal sempre me pergunta quando eu falo do Paulo Bertaglia. Por que o Paulo Bertaglia, em toda a mensagem dele, ele cita ao infinito e além? Interessante. Eu queria que você colocasse para o pessoal. Eu já sei, né? Desde 1998, eu usava uma frase chamada "que a força esteja contigo", que vinha lá da Guerra nas Estrelas, e uso até hoje. Adoro Guerra nas Estrelas. Eu gosto muito de usar essas frases que incentivam, né? Eu coleciono aqui do Star Wars, viu? Star Wars. Eu tenho uma netinha de 3 anos, né? E já de algum tempo, eu já conhecia essa história antes, mas eu não usava. Ela vem assistindo Ao Infinito e Além, né? Porque está lá no Toy Story, que é o Buzz Lightyear, que fala isso, né? E eu, quando eu digo para ela ao infinito, ela fala e além, né? Aquele jeitinho dela, tal. E logicamente que essa frase ela ficou para mim no seguinte contexto: quando eu uso a frase ao infinito e além, muitos me questionam dizendo, poxa, mas depois do infinito não tem além,
né? Exato. Mas, para mim, ao infinito e além, quer dizer o seguinte, meu amigo, não se cerque, não fique dentro dos seus limites, vá além dos seus limites, não crie barreiras. Essa é a mensagem que eu quero passar. Eu nem sei se essa é a mensagem lá do Buzz Lightyear, lá no Toy Story, mas para mim é essa. Porque se a gente se dá o luxo de olhar o horizonte, eu até que quando dou meus cursos de liderança, eu digo o seguinte, não fique sentado, né, numa poltrona e olhando para a janela, porque a janela limita o seu olhar. Você vai ver só um pedaço. Vá até a janela. Vá até a janela. Se você for até a janela, você tem uma amplitude muito maior do que daquilo que você consegue enxergar, né? É tão simples quanto, você vê muito mais, né? Então, para mim, ao infinito além, é isso, né? Eu sou muito grato à minha netinha pelo fato dela me reconquistar com essa frase e eu colocar essa frase de uma maneira que eu consiga trazer as pessoas para isso. E cá entre nós, Fernando, já que você disse que tem a dúvida e muita gente pergunta, acho que eu vou fazer um vídeo em algum momento aí explicando por que eu falo isso, tá? Excelente ideia. Só aproveitando aqui, nós estamos recebendo uma mensagem lá de Portugal, o Ricardo, ele está dizendo, eu estou trabalhando em um armazém, uma grande empresa aqui em Portugal, mas existe problema com o departamento de logística, recebimento e distribuição de materiais. É para mostrar que os problemas existem em todos os cantos. Essa que é a verdade, não é só no Brasil, não. Muita gente diz, não, no Brasil nós estamos atrás. Não, no Brasil nós estamos na frente, eu diria assim. A gente tem que pensar positivo o tempo todo, né? Esse negócio de dizer que nós estamos 50 anos atrás, talvez em termos de informação, porque nós é que somos culpados, eu digo sempre. O crescimento de uma organização, o crescimento de um país depende única e exclusivamente das pessoas, né? Cabe a cada um escolher o caminho que quer. Exato. Nós escolhemos um caminho, então temos que, essa altura do campeonato, temos que ser cobrado pelo caminho que escolhemos. Só que as coisas estão mudando de uma forma muito rápida. Eu digo sempre o seguinte, o cavalo está passando selado. Se eu não souber montar, eu perdi a oportunidade, né? Então, esse conceito de estratégia, isso é fundamental. Estar de olho nas oportunidades, o que aqui o mercado está trazendo de novo, como é que eu vou ter que agir para não deixar passar essas oportunidades. E, para fechar, eu pediria ao pessoal, inclusive nós vamos fazer as suas considerações finais, o Marcelo Leitão também está fazendo um comentário aqui, né? Deixa eu ver se eu localizo. Muitas vezes as lideranças não conhecem os talentos que têm dentro de seus times, verdade? E, por consequência, não entendem como fazê-los aumentar a produtividade e a performance, mapear o perfil das equipes. Isso é fundamental. Realmente, saber conhecer a sua equipe, isso hoje é fundamental. Eu digo sempre o seguinte, o bom gestor, ele pode ser formado em qualquer nível superior. Se ele escolher bem a sua equipe, ele tem sua empresa indo para frente. E mais do que nunca, é a equipe que faz a gente ter resultados. Eu sempre defendo essa tese, né? Então, eu pediria a todos que não esquecessem de colocar aí o seu likezinho aí na mãozinha aí, se gostou, se não gostou. Se inscreva no nosso canal, aproveitando para informar que na próxima terça-feira, nós vamos conversar com o Francisco Pontes, exatamente sobre gestão de transporte. É uma pessoa super experiente, é o CEO de uma empresa nessa área, ele vai trazer a prática da gestão de transporte para a gente aqui, né? Então, eu já estou com a programação até outubro. Depois nós vamos ter Fernando Castelão, o Rob Pagano, que está nos assistindo aí, vai conversar com a gente também. E eu vou conversar essa turma toda. Paulo, aproveitar esse tempinho que nos resta para suas considerações finais e, ao mesmo tempo, já agradecer de coração mesmo o seu tempo, que eu sei que você é uma pessoa que tem muito pouco tempo, embora vive passeando naquela beleza de lugares que você posta lá na sua terra, né? Eu fico admirando ali, né? Então, suas considerações finais e o que você recomendaria para aqueles que estão nos assistindo. Fernando, eu sou muito grato pelo convite, né? Eu gosto muito de usar uma frase, né? Não sei
Eu nunca li essa frase em lugar nenhum, eu acabei criando a frase e uso, né, quase que diariamente. Nós somos as nossas escolhas. Logicamente, cada um interpreta da forma como quiser, tá? Exatamente. E nós somos as nossas escolhas porque nós é que determinamos e definimos o nosso futuro, né? Não são os outros que definem, não sou eu, não é você, ou qualquer outra, não é o Karnal, não é o Cortella, né? Nós definimos isso. Só que muitas vezes nós nos amparamos em pessoas que vão ditar os caminhos de uma forma errada ou que não levam para um lugar que é o desejado. Então, nós somos as nossas escolhas também para escolher as pessoas com as quais nós queremos dar as mãos e caminhar juntos, né? Então, existem muitas pessoas com as quais nós queremos caminhar juntos, não necessariamente são poucas pessoas, né? Não é nem o Paulo e nem o Fernando. Mas eu costumo dizer o seguinte, se dedique pela educação, pela atualização, isso vai fazer uma diferença enorme, né? O ser nossas escolhas, cada um escolher o seu caminho, vai te levar para lugares que te possibilitam fazer opções, né? Quando você vai pelo caminho que os outros escolhem para você, muitas vezes você vai chegar num paredão que você não vai saber para que lado ir, né? Eu faço muita mentoria, e até essa pergunta, essa questão que foi colocada sobre as lideranças aí, eu faço mentoria com líderes, com executivos, e um dos pontos que eu coloco claramente para eles é o seguinte: o seu perfil, muitas vezes, não está reconhecendo os talentos dentro da sua organização, né? Então, é importante que a gente olhe para esse lado, né? E é importante que a gente entenda o contexto do ao infinito e além, porque ele é muito mais amplo. Então, eu deixo a mensagem aqui, Fernando, ao infinito e além. Aproveitando, para finalizar, o Adelmo Martins, lá de Maceió, está convidando você para fazer o lançamento do livro lá em Maceió, né? Quando ele puder viajar, isso, logicamente de máscara, né? Tomando todos os cuidados, com certeza ele irá fazer esse lançamento aí, Adelmo, pode ficar tranquilo. Paulo, mais uma vez, eu vou deixar aí um abraço, gostaria muito de dar esse abraço pessoalmente, mas hoje a gente dá o abraço virtualmente dessa maneira. Obrigado, amigo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Eu estou lá no LinkedIn. Quem quiser me convidar, fique à vontade. Isso, a todos, um até breve e tenham um bom trabalho durante a tarde.